Olá! Vamos mergulhar fundo nos segredos de um dos livros de desenvolvimento pessoal mais influentes de todos os tempos. Pense em Riqueza, de Napoleon Hill. Uma obra que, olha, promete revelar a filosofia por trás de algumas das maiores fortunas da história. A premissa do livro todo parte dessa pergunta, que é muito poderosa. Hill basicamente afirma que existe sim uma fórmula, um segredo que foi a base para o sucesso extraordinário desses gigantes da indústria. A grande questão é, que segredo é esse afinal? E essa filosofia não surgiu do nada, viu? Foi um projeto assim, monumental. Foram 25 anos de pesquisa, a pedido de ninguém menos que Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história. Ele desafiou Hill a descobrir e organizar esses princípios do sucesso para que todo mundo pudesse usar. E onde é que tudo isso começa? Bom, segundo Hill, é categórico. O ponto de partida de toda e qualquer realização é o desejo. Mas não é qualquer tipo de desejo, não. E aqui está o pulo do gato. Não se trata de uma esperança vaga ou de um simples eu gostaria de. Não. A gente está falando de um desejo ardente, quase uma obsessão, um propósito claro e definido que consome todos os pensamentos. Para ilustrar isso, Hill conta a história de um cara chamado Edwin C. Barnes. Ele parecia um andarilho quando desceu de um trem de carga, mas a mente dele era de um rei. Ele não tinha absolutamente nada, exceto por uma única coisa. Um ativo que, segundo Hill, era mais poderoso que dinheiro, que contatos ou qualquer educação formal. E tá aí. Ele não queria apenas trabalhar para o Edison. Ele queria ser sócio dele. Essa clareza, essa intensidade de propósito, era o único capital que ele tinha. E ele conseguiu. A persistência e o desejo ardente dele o levaram exatamente aonde ele queria chegar. Isso ilustra de uma forma brilhante a ideia central de que um pensamento intenso, quando tem o apoio da persistência, pode se transformar em realidade física. Ok, mas como é que se transforma essa força que a gente nem consegue tocar, o desejo, em algo concreto, como riqueza? Vamos ver como o livro aborda isso. Essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente, né? E o Hill não deixa isso só no campo da filosofia, não. Ele oferece um método prático, bem definido. Aqui está o método. É um processo de 6 passos para transformar um desejo meio vago numa meta concreta, sabe? Algo que dá para correr atrás. A chave aqui é a especificidade. Qual o valor exato? Qual a data limite? O que vai ser dado em troca? E o último passo. Esse é crucial para programar a mente. Esse 6º passo se baseia no princípio da autossugestão. A ideia é que, ao repetir essa declaração todo dia, a mente subconsciente começa a trabalhar para encontrar maneiras de tornar aquele objetivo uma realidade. É um mecanismo que transforma a crença em ação. Então, ter um desejo e um plano é ótimo. Mas tem um ingrediente que sustenta tudo quando os desafios aparecem: a tal da persistência. O Hill sempre reforça que uma derrota temporária não é um fracasso permanente. A persistência é a força de vontade em ação, é a ponte entre o plano e a realização, mesmo quando parece que está tudo dando errado. A história do motor V8 do Henry Ford é um exemplo perfeito disso. Os engenheiros dele disseram que era impossível. A resposta do Ford não foi negociar a visão, mas exigir persistência. Ele basicamente ordenou: continuem tentando. E o resultado? O impossível se tornou possível. A persistência, alimentada pelo desejo do Ford, superou as limitações técnicas da época. Isso prova que a força de vontade pode, de fato, encontrar um caminho. E agora, a gente chega no clímax da nossa análise. O livro menciona um segredo em quase todos os capítulos. Então, afinal de contas, qual é esse segredo? O segredo não é uma fórmula mágica, mas a compreensão, a aceitação de que a mente humana é o ponto de partida de toda a riqueza, de toda a realização. É uma verdadeira mudança de paradigma. Essa aqui é a essência do livro, resumida numa única e poderosa frase: conceber a ideia, acreditar na possibilidade dela, e então a mente vai encontrar os meios para alcançar. Mas, se o segredo é tão direto assim, por que nem todo mundo alcança o sucesso? Hill dedica uma parte importante do livro para responder justamente a isso, identificando o inimigo que nos sabota por dentro. A resposta, segundo Hill, é uma força universal e que paralisa todo mundo: o medo.
Ele identifica 6 medos básicos que assombram a mente humana e simplesmente destroem a ambição. Coisas como o medo da pobreza ou o medo da crítica. Esses fantasmas, como ele chama, aparecem como indecisão, dúvida e aquela preocupação que não acaba nunca. E como se combate esses fantasmas? Bom, Hill nos leva de volta para o começo. O grande antídoto para o medo e para a indecisão é uma decisão clara, alimentada por aquela mesma força que inicia todo o processo, um desejo ardente. Para fechar, essa citação do livro captura perfeitamente a mensagem final. A batalha pela riqueza, pelo sucesso, ela é travada e vencida, antes de mais nada, dentro da própria mente. A questão que fica é: qual estado de espírito está no controle da situação?